A presidente Dilma Rousseff decidiu indicar para recondução ao cargo por mais 2 anos o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel. Em agosto, depois do recesso parlamentar, ele vai ser sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Nos 2 anos em que comandou o Ministério Público Federal, o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, teve atuação destacada em julgamentos polêmicos. Ele se manifestou a favor da lei que processa os autores de violência doméstica, mesmo sem representação, e também defendeu a lei antifumo. Em 2010, depois da prisão do governador José Roberto Arruda, acusado de corrupção, ele pediu a intervenção federal no DF. E na campanha eleitoral, defendeu a aplicação imediata da chamada Lei da Ficha Limpa. Outra decisão importante foi propor a elaboração de um planejamento estratégico para o Ministério Público Federal. A ideia é modernizar a instituição e melhorar a sua atuação na defesa do interesse público. A sociedade já não é mais a mesma de 2 décadas atrás, quando foi criada a Constituição de 88. Ela se modificou, cresceu, as demandas também são outras, o que ampliou e muito o campo de atuação do Ministério Público. Por isso, o MPF também sentiu necessidade de ajustar o funcionamento da instituição, rever prioridades. Assim nasceu o projeto do primeiro planejamento estratégico. O MPF quer ser conhecido por promover a justiça, a cidadania, quer estar cada vez mais próximo da população. Para garantir que isso aconteça, as rotinas internas serão aperfeiçoadas, como os modelos de gestão, comunicação. Até a estrutura deve ser readequada para que a atuação seja mais eficiente e segura. Outra preocupação é garantir a sustentabilidade orçamentária e a transparência nos investimentos que serão feitos. A melhor forma de organizar e sistematizar a atuação do MPF é fazer um planejamento estratégico para melhor alocar tanto recursos humanos quanto orçamentários. O mapa do primeiro planejamento estratégico do Ministério Público foi apresentado em Brasília. A finalidade última do planejamento estratégico e da modernização da gestão administrativa do Ministério Público Federal é precisamente a de aprimorar os serviços que presta à sociedade. Então, acredito sim que, na medida em que nós formos dando cumprimento ao planejamento estratégico, dando concretude a esse planejamento estratégico, nós teremos um aperfeiçoamento da qualidade dos serviços que prestamos à sociedade. O planejamento estratégico foi desenvolvido ao longo de 10 meses. A Fundação Getúlio Vargas coordenou o projeto desde o início. Foram seminários, cursos, debates que envolveram todo o MPF. Todos os seminários, tanto de planejamento estratégico, como de governança, como de modelo de gestão, foi sempre participativo, juntando os membros e os servidores no mesmo fórum de trabalho, para que a gente tivesse a oportunidade de colher todas as percepções, todas as visões e diferentes características que permeiam a atividade do Ministério Público. As diferenças entre as unidades espalhadas pelo país ganharam atenção especial. 43 delas foram visitadas e pelo menos 3.000 pessoas responderam a uma pesquisa organizacional. Uma espécie de raio-x que vai tornar possível a padronização do serviço. Nós poderemos trabalhar sabendo que tudo que for feito, todas as decisões, todas as deliberações terão efeito nacional. Você não está mais trabalhando em um Ministério Público Federal no Mato Grosso do Sul ou em um Ministério Público Federal em São Paulo ou em Brasília. Nós temos uma meta comum, então todos terão noção de que o trabalho de cada um vai refletir no todos. Tirar as ideias do papel é compromisso de membros e servidores. Foram eles que, lado a lado, construíram cada etapa do planejamento estratégico. Ele quebra um paradigma entre uma atuação única dos membros com a assessoria dos servidores. Na verdade, a partir desse momento, nós começamos a trabalhar conjuntamente, todos para atingir o mesmo objetivo. Agora, o desafio é colocar todo esse planejamento em prática. O primeiro passo foi dado. É o momento agora de darmos as mãos, membros e servidores, e construir um Ministério Público melhor e um Ministério Público do futuro. Assunto de gente grande para gente pequena. Esse é o lema da turminha do MPF. Os personagens animados tratam de assuntos como a atuação do Ministério Público Federal, eleições e combate à corrupção. O Ministério Público Federal defende os nossos direitos. Mas, professor, os meus direitos? Os seus? De quem? Não de 1, 2 pessoas, Malu, mas os direitos de todos os brasileiros.
A animação faz parte do projeto Turminha do Ministério Público Federal. A história que você acabou de ver é uma das 3 novas produções criadas para o público infantil e adolescente. Nela, os personagens informam de maneira lúdica a atuação institucional do Ministério Público. Ah, entendi, professor. Ministério Público Federal, pelo que é de todos. Pensa que acabou? Ano que vem volta o período de eleições e o Rod, figura tarimbada da turminha, se sentiu tentado a vender o voto em troca de um skate novinho. E aí, será que ele aceitou? Voto é coisa séria, não venda nem troque. Rod, ainda bem que você não aceitou. O projeto Infanto Juvenil foi lançado no fim do ano passado e os vídeos são usados como ferramenta pedagógica por professores, assistentes sociais e ONGs. A gente quer explicar o que é o Ministério Público Federal, explicar o que essa instituição faz, qual a importância da instituição, e quer falar isso para esse público infanto-juvenil, para as crianças, para os adolescentes. Eles são multiplicadores, né? Eles levam aquilo que eles aprenderam na escola para dentro de casa. Eu estou na sala de criação da turminha do MPF e já de cara a gente esbarra com alguns personagens em tamanho GG. Aqui a gente tem o Rod, a Malu e até a Pequena Sol. Na mesa, todos os 9 integrantes da turminha e a Virgínia, que está aqui do meu lado, ela é a ilustradora responsável pelo projeto. Virgínia, a gente percebe que você teve uma preocupação aí com a diversidade cultural do país. Isso, por exemplo, o personagem Munani, ele é o indígena. Quando a gente quer trabalhar sobre assuntos do meio ambiente, geralmente ele é o protagonista. A gente também tem o Alex, que quando a gente vai trabalhar sobre acessibilidade, ele é o deficiente visual da turminha. E tem um cão-guia. E tem o cão-guia. Além dos temas atuação institucional e eleições, também foi lançado um sobre honestidade. Os personagens criados têm como objetivo contribuir para a formação da cidadania e tornar os assuntos burocráticos mais próximos da sociedade. E como eles dizem... Turminha do MPF. Assunto de gente grande pra gente pequena. Se você quer outras informações sobre a Turminha do MPF, entre no site www.turminha.mpf.gov.br. As escolas interessadas em reproduzir os vídeos podem ligar para o número 061 3105 6488. No município de Marechal Floriano, no sul do Espírito Santo, o Ministério Público Federal ajuizou ações criminais contra 3 pessoas acusadas de aliciar trabalhadores rurais e de submetê-las a trabalho escravo. Uma das ações é contra o engenheiro agrônomo que mantinha 19 trabalhadores baianos em condições desumanas. Em Goiás, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra 4 pessoas por contrabando e falsidade ideológica em esquema de montagem de 72 máquinas caça-níqueis com peças vindas do exterior. Se condenadas, a pena pode chegar a 9 anos de prisão. 1 ano após a instalação da primeira vara ambiental da Justiça Federal em Belém, todos os processos relacionados à hidrelétrica de Belo Monte estão parados. O Ministério Público Federal no Estado já encaminhou 12 ações sobre impactos socioambientais na região e apenas uma foi julgada em definitivo. Por decisão da Justiça, os processos foram enviados para o Tribunal de Altamira. O MPF acredita que a medida vai atrasar ainda mais o julgamento das causas. Além disso, os danos sociais e ambientais serão maiores. Veja a seguir as ações do Ministério Público Federal para garantir o cumprimento da decisão do STF de permitir a união entre pessoas do mesmo sexo. E ainda, uma audiência pública discute a gestão eletrônica de documentos. A gente volta daqui a pouco.